Dr. José Ribeiro e Castro, qual o papel que a nossa língua portuguesa, sendo uma língua global, tem neste novo tempo que se adivinha com estas matizes de regionalização ou subglobalização? Bom, em primeiro lugar, muito bom dia. Cumprimento para si, Sr. Engenheiro, e aos meus companheiros de painel e também a assistência. Queria felicitar e agradecer o convite, queria felicitar os organizadores por esta reunião, que me parece particularmente oportuna e que espero carregada de substância, e dizer que é uma iniciativa nova e que nós não precisamos, a meu ver, de menos iniciativas destas, mas precisamos justamente de mais iniciativas destas, em que possamos debater profundamente ideias e política no seu mais significativo sentido. Indo à sua pergunta, eu antes introduzo uma nota para concordar inteiramente com o que disse a professora Raquel Vaz Pinto. Eu creio que nós precisamos muito de política externa. E Portugal é uma aventura improvável. Quem conhece a nossa história, recomendo a leitura de um livro recente que saiu sobre um balanço das crises e do Luciano Amaral. E é muito interessante porque podemos ter acabado várias vezes. E somos uma teimosia que já leva 900 anos e que tem justamente na política externa um dos seus segredos. E nós não somos uma periferia, diversamente do que achamos. Temos uma clara centralidade no mundo que resulta da forma como nos entendemos e nos fomos projetando. Por isso não somos uma região da Espanha, somos um país e que fundou uma língua que é hoje uma língua global, presente em todos os continentes. Só há uma outra língua assim presente em todos os continentes, que é o inglês. Não temos a mesma dimensão, mas temos a mesma presença pluricontinental. Eu bato-me há muitos anos por isto, isso é mais ou menos conhecido, aliás, numa teoria que defini sobre os recursos do país, um bocadinho cansado com este choradinho, Portugal é um país pobre, não tem recursos e tal. Eu acho que nós conhecemos pouco os nossos recursos e tratamos-nos mal. Eu creio que a língua é um dos nossos 4 recursos estratégicos fundamentais. Defini uma teoria que eu chamo 4 recursos e uma circunstância. Um dos recursos é a língua e a circunstância é a Europa, porque estes recursos valem no contexto de interface da Europa com o resto do mundo. E é de facto uma língua global. A linha que eu tenho defendido já desde o Parlamento Europeu é a ideia de que, uma expressão que eu na altura cunhei, línguas europeias de comunicação universal, do que o português é a terceira, hoje prefiro línguas europeias globais. Não é uma língua só nossa, dos portugueses, mas é uma língua da Europa. É uma língua para a Europa comunicar com o resto do mundo. É uma língua que nós temos que explicar aos suecos, aos alemães, aos finlandeses, para falar com o resto do mundo. Como é uma língua da África, como é uma língua das Américas, como é uma língua do Oriente ainda. É uma língua importantíssima, é a terceira língua do Ocidente, é a terceira língua europeia, é a língua mais falada do Hemisfério Sul. E neste século XXI, o processo de desenvolvimento Sul-Sul vai ser importantíssimo. A língua mais falada do Hemisfério Sul, graças a Angola, ao Moçambique, ao Brasil, é o português. E, portanto, é uma língua com um grande futuro que nós temos que ganhar consciência. E não é uma língua, portanto, da subglobalização. Mesmo que haja subglobalizações, portanto, construção de espaços regionais, é uma língua da primeira globalização, porque é um legado da primeira globalização, que foram as viagens, foram os descobrimentos. Portanto, é o registro, são os padrões culturais que nós semeamos por aí. E é uma língua que nós partilhamos com muita gente, hoje cerca de 250 milhões, e a crescer. É uma língua claramente em crescimento e, portanto, é um potencial não só político e cultural, mas económico enorme. Essa língua define um espaço de cumplicidades. Uma língua é muito mais do que apenas aquilo que as palavras que usamos, é uma forma de pensar, é uma atitude cultural, é um compadrio, se quiser, é uma cumplicidade, e isso é importantíssimo no mundo do negócio. E a oportunidade que têm os lusófonos de, em todos os continentes, ou seja, em todas as subglobalizações, terem um ponto de apoio, terem um pied à terre, né? É de uma riqueza ímpar. A China, aliás, descobriu.
não é? Hoje Macau é mais importante do que no tempo da nossa administração. E há mais fervilhar de interesse por português em Macau e à volta de Macau. Porquê? Porque a China e Pequim percebeu isto e definiu o Fórum Empresarial de Língua Portuguesa, que tem uma grande atividade, e portanto, a China, para a sua projeção para a África e para o Brasil, percebeu que existe aí uma porta que tem que preservar. O nosso problema é que nós temos tardado a ter consciência disso, não é? E que esta é a língua. As coisas vão melhorando. Eu outro dia gostei muito de ouvir o embaixador Luís Sampaio no IDL, porque lhe ouvi palavras que pela primeira vez parecia um eco de coisas que eu próprio disse, portanto isso significa que isto vai fazendo o seu caminho, mas tenho alguma frustração. Nós, como lusófonos europeus, tratamos muito mal os interesses da nossa língua na Europa. É uma desgraça. Somos saloios, somos basbaques, não defendemos eficazmente os interesses da nossa língua. Nesta altura está a decorrer, para a semana vou ter uma intervenção sobre isso, um dossiê onde, aliás, na legislatura anterior, o CDS, nomeadamente por meu entrevento, teve uma intervenção muito brava, e aqui é um dossiê um bocadinho árido, que é o dossiê da patente unitária europeia, e onde nós entregamos os pontos por completo, não é? Portanto, consagrando apenas 3 línguas, o inglês, o alemão e o francês. Bom, isto é um disparate, porque isto é assassinar a nossa língua como língua de ciência e tecnologia e, portanto, é passá-la para a segunda e para a terceira divisão das línguas e, portanto, se a língua se afirmar no mundo, como se vai afirmar, significa desenhar um futuro em que, no domínio da ciência e da tecnologia, não poderíamos, todavia, usar o português, porque consolidávamos outras línguas. Portanto, nós temos que defender bravamente a língua, em solidariedade com os outros países lusófonos, porque é, de facto, uma ferramenta da maior importância, também do ponto de vista económico. Isso define também emprego. Eu, às vezes, falando com jornalistas, impressionava-me não só no mercado editorial, porque hoje, por exemplo, pode ser uma língua do petróleo e do gás, por causa do Brasil, de Angola, de Moçambique. E isso é uma oportunidade também para engenheiros portugueses ou cabo-verdianos, se forem estudar, podem em português trabalhar nesses domínios, apesar de não terem gás ou petróleo. E, portanto, se estas relações económicas são importantíssimas, se fizerem também em português, e os contratos forem feitos em português, etc., isso significa emprego para advogados, para gestores, para contabilistas, para revisores oficiais de contas, para engenheiros, para arquitetos, que têm essa como primeira língua. Bom, se for só uma língua do business, se for só o inglês, isso poderemos falar em inglês, mas é uma vantagem competitiva para os países dessas outras línguas. Portanto, eu creio que, de facto, é uma riqueza fundamental que nós temos que estimar, valorizar cada vez mais e bater-nos por ela bravamente. Obrigado. Vamos agora falar do Estado. Vamos assistindo na Europa a uma crítica cerrada aos nacionalismos, aos valores patrióticos, mesmo quando invocados num quadro democrático. No entanto, observamos que os vencedores da globalização são, por vezes, países com fortes sentimentos nacionalistas. Pergunto, concorda com o Ministro das Finanças alemão, os Estados nacionais não resolvem os desafios do novo século? Já que a notícia não teve grande eco na altura em Portugal. Bom, essa frase do Ministro alemão não é uma novidade. Não é? Isso é uma coisa que eu ouço desde jovem estudante. Portanto, como é que nos anos 60 se olhava para a Europa e para os projetos de integração europeia, que já então se desenhavam? Enfim, Portugal participava na EFTA, fez um tratado de associação com a CEE e as pessoas queriam, de facto, entrar no mercado comum, que foi, de facto, o projeto vencedor. E as ideias de integração europeia existiam, e o que se dizia, enfim, a União faz a força, e a integração europeia é a forma de resistirmos e competirmos com grandes espaços como os Estados Unidos e o Japão, onde isso já vai. Onde isso já vai. Não é? Bom, agora são outras realidades. Bom, e de facto existe uma consciência de que
ainda que eu esteja de acordo, e não acho que isso seja fatal, porque que este século não será eurocêntrico, isso para nós não é um problema, no meu entender. Seria um problema se nós entrássemos em decadência. Quer dizer, mas o facto de os outros ascenderem, como é saudável, a África terá uma grande oportunidade neste século, também, ainda não chegou o seu tempo, mas creio que chegará neste século, não significa necessariamente que a vida ande para trás e caia na Europa. E nós temos que competir nesse mundo. Bom, esses países que pensa, não é? Normalmente são grandes países, fala-se, os BRIC, vamos aos BRIC. Brasil, que é quase um continente, a Rússia, que é outro, a Índia, que é outro, e a China, que é outro. Bom, a Europa é um continente, a Alemanha não é um continente, Portugal não é um continente, a Espanha não é um continente, e, portanto, nós temos, de facto, aqui um problema de reconstrução. E eu não creio que o projeto europeu se faça com sacrifício da independência e da soberania. Se fosse assim, eu caio fora. Isso, logo. Mas eu creio que, quando olhamos para a Europa, temos de ter algumas posições de princípio. Somos europeístas ou não somos europeístas? Queremos ou não queremos a construção da Europa? Porque uma coisa é ser crítico do que existe, porque queremos ajustá-lo àquilo que deve ser, outra coisa é ser crítico do que existe, porque queremos destruir e regressar a uma autarcia nacional, que isso não quer, isso seria um disparate. Mas eu sou bastante crítico do que existe. Portanto, eu sou claramente europeísta. Eu, aliás, adiro neste tempo de crise, que é de grande perigo. Nós podemos estar na iminência de... Outro dia escrevi um artigo sobre o que se passou em janeiro. Recordemos o que passou em janeiro. O ataque terrorista em Paris, o agravamento da crise na Ucrânia, as eleições gregas e a crise no euro. Isto significa que os 3 pilares da União Europeia, que são a paz na fronteira da Ucrânia, que são os direitos humanos e a liberdade e o Estado de Direito no atentado em Paris, que significa a prosperidade, que é o euro e a integração económica, estão em risco. Portanto, há aqui um perigo enorme que nós estamos a viver, estamos a brincar à beira do abismo, podemos não cair, mas andamos a saltitar à beira do abismo. E, portanto, eu sinto-me, vem-me à memória uma expressão que usava o Amar da Costa, depois pouco ouvi, que se chamava europatriotismo. Eu creio que é importante. Alguma consciência de defesa da Europa. E também, como democrata cristão, que é o que eu sou, tenho que declarar alguma posição de princípio. Um democrata cristão não pode ser contra a Constituição Europeia. Nós não podemos passar a vida a declinar, a debitar, os pais fundadores foram democratas cristãos muito importantes, como Adenauer, De Gasperi, Schuman, e depois fazer de conta que não temos nada a ver com isso. Recomendo, aliás, às pessoas mais críticas, como eu, de coisas que se passam na Europa, nomeadamente na agenda de valores e outras, portanto, querem fazer tábua rasa até das raízes cristãs da Europa, etc. Eu sou mais crítico disso. Mas que a Igreja, que seria, se calhar, aquela que se devia mais importar com isso, não é eurocética. Pelo contrário. Leiam, por exemplo, a exortação apostólica de João Paulo II, a Eclésia na Europa, e que é uma exortação jubilar, portanto, é o rescaldo da reflexão dos bispos da Europa. É claramente pró-europeia, tendo um parágrafo muito violento de crítica a realidades da Europa, mas assinala os sinais positivos e aponta caminho. Se se recordarem, quando Bento XVI veio fazer a visita a Portugal, na missa que fez ali no Terreiro do Paço, o que nos pediu é que depois dos descobrimentos venham ajudar-nos na Europa a resolver os problemas. É basicamente a homilia que ele fez. Não quer dizer que isto seja uma coisa de beatério e, portanto, como está dito, sigam por aí e que nós tivéssemos que seguir obedientemente se não acreditássemos nisso. Mas eu acredito nisso. Eu acredito que esse é o caminho indispensável e construir uma Europa que compatibilize a sua existência com a continuidade dos Estados-nação. Isso também é um desafio à tal política externa. Qual é a questão? A questão, por acaso, é consolidar o ponto onde chegamos. O ponto onde chegamos é um ponto de uma enorme riqueza do ponto de vista da construção do direito internacional público e é um ponto bem que, por um lado, a União tem personalidade jurídica, não tinha antes, e os Estados-nação têm personalidade jurídica internacional. Portanto, são simultaneamente atores plenos de direito internacional, a União e cada um dos Estados de per si. E assim é que deve ser. Bom,
E, portanto, temos que reajustar algumas questões institucionais no quadro da União Europeia, não vou aprofundar por aí, senão não me calava mais, a este figurino e a este modelo, protegendo, nomeadamente, o papel da ação externa específica de cada um dos Estados-membros. É isso que eu chamo unionismo. E a minha crítica e diferença relativamente àquela frase que às tantas fez o seu caminho de compromisso, Federação de Estados-Nação, a cujo conteúdo eu me aproximo, é que essa Federação de Estados-Nação não é uma federação. Ser uma Suíça. Hã? Uma Suíça. Não é mais do que isso, é diferente. Não é uma confederação, é uma união. Portanto, nós estamos a construir, enfim, é uma frase consagrada de Delors, um OPNI, um objeto político não identificado. E temos que ter o espírito aberto, estamos a fazer uma coisa completamente nova. E o desafio que aqui está é fazermos no plano da soberania e da relação entre os Estados uma coisa que também fez muita confusão quando entrou, mas que hoje é uma coisa pacífica. Quando veio Maastricht e se instituiu a cidadania europeia, diz que, bom, é uma cidadania complementar, não sacrifica a cidadania nacional. E como é que isso vai ser? Isso hoje não nos faz confusão nenhuma. Hoje a ninguém faz confusão que eu sou um cidadão português, orgulhoso do meu 1º de dezembro, da minha bandeira, da minha independência, como aliás, a generalidade dos países europeus, e simultaneamente um cidadão europeu. Isso não me faz nenhuma confusão. E, portanto, temos ao nível da soberania e das relações de partilha de soberania da União Europeia e da afirmação individual da soberania dos Estados, de construir o mesmo modelo, e eu creio que isso é perfeitamente possível. O que nós temos é um débito de pensamento europeu. Somos periféricos mentais, temos uma visão mamífera da Europa, como eu muitas vezes digo, olhamos para a Europa é boa na medida que nos dá o leite, e nos dá um leitinho, os fundos, os tais milhões, não é? Se nos pede mais alguma coisa, a gente zanca, já não gosta, e nós temos de facto que definir o interesse nacional em função do interesse, também com o interesse europeu, temos que ter uma visão portuguesa da Europa. Não é uma visão portuguesa contra a Europa, mas é uma visão portuguesa da Europa. Nós temos um papel enorme ao serviço da Europa. Olha a nossa língua, que eu falei há pouco, e outras coisas. Porque só com essa visão portuguesa da Europa, nós depois podemos ir buscar aliados e construir linhas com grande perseverança. E temos que ter essa perseverança e essa tenacidade, que é uma coisa que se aprende para quem anda nas instituições europeias. Só tem sucesso na Europa quem tem, primeiro, um pensamento, depois, em função desse pensamento, uma estratégia, e depois, em função desse pensamento e de uma estratégia, uma tenacidade inquebrantável na sua aplicação. Para terminar, Dr. Ribeiro Castro, e a propósito exatamente desse ponto, a União Europeia que temos, não a que idealizamos, infelizmente, nem uma ideia conceptual, qual é que é o papel das elites neste momento nesta União Europeia? É o salvo-conduto ou não? É um bocadinho isso. As elites têm-se portado muito mal porque não têm conduzido. O melhor que as elites podiam fazer é alimentar o debate europeu na sociedade portuguesa. Ora, temos feito exatamente ao contrário. E isso viu-se, por exemplo, com os referendos. O referendo seria uma excelente oportunidade para a sociedade portuguesa fazer o que se diz o ownership, não é? A apropriação do debate europeu. Não é? E, portanto, nós apropriarmos, sacudirmos o pó, tirarmos teias de aranha, vermos que não são papões, que o federalismo é um tigre de papel, como diria o Mao Tse-tung, e, portanto, para a sociedade portuguesa toda ela, a cidadania, as empresas, as associações, se apropriarem claramente do processo. Não é? E esse é o salto em frente que nós precisamos de dar, debatermos e termos um pensamento próprio. Eu creio que, por exemplo, fugas como o euroceticismo britânico é um atoleiro e uma armadilha, ou de que eles, aliás, se ressentem, porque eles depois, no final, eles give in, eles acabam por ceder e acabam por estar sempre a contribuir. Por um lado resistem, mas depois cedem a um modelo que não é um modelo que lhes convinha, e a nós também, não é? A nós dava-nos muito jeito que o Reino Unido se tornasse um país comprometido com a construção europeia, porque é o único grande país da Europa que pode partilhar com pequenos e médios países e países periféricos uma visão multipolar,
policêntrica, descentralizada, não continental, porque todas as outras potências são continentais e essas é que foram os nossos inimigos. Quer a vizinha Espanha, algumas vezes, que também foi imperial, quer a França ou a Alemanha. E, portanto, essa outra visão, nós precisamos dela, e isso, se as elites alimentassem esse debate, em vez de às vezes se comportarem como agentes por conta dos grandes interesses, que silenciam o debate, que contribuem para a consumada democracia europeia, eu creio que isso seria muito útil, porque nós temos muito, creio eu, a ganhar com a Europa, temos muito serviço para prestar e, portanto, temos muito a ganhar se formos capazes de reconstruir a nossa centralidade no conjunto do projeto europeu. Muito obrigado.